Para os vizinhos da pacata rua arborizada em Vila Serena, eu era apenas mais uma daquelas senhoras que vivem de uma modesta aposentadoria. E de certa forma, era essa imagem que eu cultivava. Mas por trás da fachada de simplicidade, existia um segredo que ninguém conhecia. Durante 3 longos anos eu apoiei a família do meu filho, que passava por dificuldades financeiras com uma ajuda mensal de R$ 2.500. Eu abria mão de 2/3 da minha aposentadoria, vivendo com apenas R$ 1.000 por mês, para que eles pudessem ter uma vida digna. A recompensa por meu sacrifício veio na forma de uma frase cortante da minha nora: pobre não tem que ter luxo, né? Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, e uma decisão irrevogável foi tomada. Meu nome é Helena Almeida, tenho 76 anos. Há 5 anos perdi meu amado marido, Antônio, e desde então vivo sozinha nesta pequena casa, num bairro tranquilo no interior de São Paulo. A casa já tem seus 35 anos, mas é o nosso lar, o lugar que eu e Antônio escolhemos de mãos dadas, um santuário de memórias. Minha rotina começa cedo, às 5 da manhã. O primeiro ato do dia é sempre o mesmo: regar o pequeno jardim que Antônio construiu com tanto esmero nos fundos da casa. Enquanto o aroma doce do jasmim e da dama da noite preenche o ar fresco da manhã, eu converso com ele em pensamento. Elas floresceram lindamente de novo hoje, meu bem, sussurro para as roseiras e gardênias. Tornou-se meu ritual diário. Aos olhos de todos, sou uma idosa comum, vivendo com uma aposentadoria de R$ 3.500 por mês. Os vizinhos, sempre gentis, comentam: deve ser difícil viver só com a aposentadoria, não é, dona Helena? Eu apenas sorrio e respondo: estar viva já é uma felicidade, meus queridos. E não é mentira. Sou, de fato, uma economizadora convicta. A eletricidade é usada no mínimo necessário. Às 8 da noite, as luzes se apagam. Minhas compras no supermercado e na feira são focadas nas promoções do dia e na xepa feijão, arroz e legumes da estação são os protagonistas à minha mesa. As roupas que uso são as mesmas há anos, cuidadosamente conservadas. As pessoas do bairro me admiram por isso. A senhora é um exemplo de simplicidade e dignidade, dona Helena, dizem elas. Contudo, o que ninguém sabe é o meu grande segredo. Quando Antônio faleceu, ele deixou o dinheiro da sua rescisão e do FGTS, que somavam uma quantia considerável. Além disso, por mais de 30 anos, nós dois mantivemos uma carteira de investimentos conservadora, mas constante, que somada a tudo, resultava em um patrimônio de quase R$ 3 milhões. Helena, dinheiro deve ser usado com planejamento, Antônio sempre dizia. Se vivermos de acordo com nossas posses, nosso futuro estará seguro. Por agora, vamos ser pacientes. Essa era sua filosofia de vida. Ele, um homem meticuloso que trabalhou como gerente financeiro numa pequena metalúrgica por 45 anos, nunca negligenciou o controle de nossas finanças. Jantares fora eram raros, 1 ou 2 vezes ao ano. Viagens se resumiam a uma visita a Caldas Novas a cada 2 anos. Mesmo assim, o tempo que passávamos juntos era uma felicidade que dinheiro nenhum poderia comprar. Quando Antônio se foi, a magnitude do patrimônio que ele havia construído me deixou atônita. Meu Deus, Antônio! Você guardou tudo isso? Perguntei ao extrato bancário, com uma admiração renovada pela prudência do meu marido. Mesmo com todo esse dinheiro, eu não mudei meu estilo de vida. O hábito de viver com um orçamento apertado estava impregnado em mim, e mais importante, eu não queria quebrar a promessa que fiz a ele. Meu filho, Ricardo, tem 45 anos. É um engenheiro que trabalha com dedicação na mesma empresa local há 20 anos. Sua esposa, Simone, tem 43 e trabalha como caixa em uma loja de conveniência perto de casa. Ela é uma mulher extrovertida e sociável, mas suas palavras, às vezes, têm o poder de ferir. Eles têm uma filha, Sofia, minha neta de 9 anos, à luz dos meus olhos. Quando ela vem me visitar e pede com aquela vozinha doce: vovó, faz aquele bolo de fubá que eu amo, meu coração se derrete e eu sinto que faria qualquer coisa por ela. A família do Ricardo comprou uma casa através de um financiamento de 35 anos, com uma prestação mensal de quase R$ 2.800. Eles também investem bastante na educação de Sofia, que faz aulas de balé, inglês e reforço escolar.
A vida deles parecia perfeitamente encaminhada, até que a crise econômica de 3 anos atrás mudou tudo. A metalúrgica onde Ricardo trabalhava não foi exceção e sofreu uma queda drástica nos pedidos. O diretor, de coração pesado, anunciou um corte de 25% no salário de todos os funcionários. Ricardo me contou que seu rosto ficou pálido na hora. Seu salário líquido, que era de R$ 7.000, caiu para pouco mais de 5.000. O trabalho de Simone na loja também foi reduzido de 4 para 2 dias por semana, e sua renda mensal caiu de R$ 1.800 para R$ 900. A renda combinada do casal despencou de quase 9.000 para pouco mais de R$ 6.000. Considerando o financiamento da casa, as contas de água, luz e internet, que somavam quase R$ 3.500, mais as despesas com a escola e as atividades de Sofia, que passavam de R$ 1.200, e os custos de vida, a família enfrentava um déficit mensal de pelo menos R$ 1.000. Era uma situação desesperadora. Numa tarde cinzenta, Ricardo apareceu na minha casa. Sua expressão estava mais sombria do que o normal, o cansaço vincado em seu rosto. "Mãe, preciso conversar com você", ele começou, a voz carregada de hesitação e vergonha. "Com os cortes no salário por causa da crise. A verdade é que as contas não estão fechando. O turno da Simone também foi cortado. Nós simplesmente não estamos conseguindo dar conta de tudo." As mãos dele tremiam levemente sobre os joelhos. Nunca tinha visto meu filho tão angustiado. Será que a senhora poderia nos ajudar? Só por um tempo. R$ 1.500 por mês, talvez? Eu juro que assim que as coisas melhorarem, eu devolvo cada centavo. Vendo o sofrimento em seus olhos, não hesitei. Claro que sim, meu filho, respondi, afagando sua mão. Somos uma família. É natural nos ajudarmos. A expressão de alívio que inundou o rosto de Ricardo naquele momento está gravada em minha memória até hoje. Obrigado, mãe. Muito obrigado. Eu prometo que vou te recompensar por isso. Com lágrimas nos olhos, ele me abraçou. Naquele instante, tive a certeza de que estava fazendo a coisa certa como mãe. Os primeiros 6 meses da minha ajuda financeira foram tranquilos. Ricardo vinha me visitar no final de cada mês para agradecer pessoalmente. "Mãe, muito obrigado. É graças à senhora que estamos conseguindo nos manter." Simone também trazia Sofia para me ver nos fins de semana. "Sogra, nem sei como agradecer. Sofia fica tão feliz em ver a avó." Sofia se aninhava no meu colo, me abraçando com seus bracinhos. "Vovó, obrigada. Papai e mamãe disseram que você é nosso anjo da guarda." Ouvir aquelas palavras fortalecia meu sentimento de união familiar. No entanto, após o 7º mês, as coisas começaram a mudar sutilmente. Os cortes no salário de Ricardo continuaram, e o trabalho de Simone não mostrava sinais de melhora. "Mãe, a Sofia começou a dizer que quer fazer aulas de dança. Será que a senhora poderia aumentar um pouco a ajuda?" Ricardo pediu, ainda com um tom de hesitação. Eu concordei de bom grado, e a partir daí, os pedidos começaram a escalar. A ajuda mensal passou de 1.500 para 2.000, depois para 2.200. Atualmente eu estava enviando R$ 2.500 por mês, uma quantia substancial que correspondia a quase 2/3 da minha aposentadoria. Viver com os R$ 1.000 restantes era um desafio enorme. Meu orçamento para comida não podia passar de R$ 500 por mês, e as contas de consumo eram mantidas no mínimo absoluto. No inverno eu evitava ligar o aquecedor, preferindo me agasalhar com várias camadas de roupa para suportar o frio. Mas eu acreditava que pela minha família esse sacrifício era natural. Afinal, é para isso que serve a família. O evento que deixou uma ferida profunda em meu coração aconteceu no mês passado, no aniversário de 9 anos de Sofia. Todos os anos, eu preparava um envelope com dinheiro de presente para ela. Naquele mês, com muito esforço, separei R$ 500 dos meus 1.000 restantes, coloquei num envelope rosa com desenhos de fadas e fui até a casa de Ricardo. "Sofia, meu amor, feliz aniversário", disse eu, ao ser recebida na porta pelo sorriso radiante da minha neta. Meu coração se aqueceu. "Isso é um presentinho da vovó para você."
Quando estendi o envelope, foi Simone quem o pegou e verificou o conteúdo. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Uma ruga se formou entre suas sobrancelhas e seu rosto se contorceu numa careta de desdém. Só 500? Com a aposentadoria que a senhora recebe, que mesquinharia, ela disse, a voz gotejando veneno. Aquelas palavras me atingiram como um punhal. Não podia ter caprichado um pouco mais para o aniversário da sua única neta? Seu olhar frio me media de cima a baixo. Sofia, percebendo o clima pesado, ficou com uma expressão confusa. Ricardo, por sua vez, permaneceu em silêncio, sentado no sofá, sem defender nem a mim nem a esposa. Trêmula, peguei o envelope da mão de Simone e o entreguei diretamente a Sofia. É um gesto de coração, meu anjo. As avós das minhas amigas dão presentes bem melhores, Simone continuou, implacável. A aposentadoria não cai todo mês na conta? De vez em quando, a senhora podia gastar um pouco com a neta, não acha? O peso de suas palavras me esmagou. No caminho de volta para casa, a frase "com a aposentadoria que a senhora recebe" ecoava em minha mente. Eu nunca senti vergonha da minha aposentadoria. Pelo contrário, sentia orgulho. Era o resultado de mais de 40 anos de trabalho honesto, meu e do meu marido, contribuindo rigorosamente com a Previdência. Por que eu deveria ser humilhada com palavras como mesquinharia? Depois daquele aniversário, a atitude do meu filho e da minha nora mudou drasticamente. Qualquer resquício de respeito que existia desapareceu, dando lugar a uma postura arrogante e abusiva. A senhora mora sozinha, suas contas de comida e luz devem ser bem baixinhas, né? Ou que vida boa, receber dinheiro todo mês sem precisar trabalhar. A gente aqui se matando todo dia. Esses comentários se tornaram rotina. As palavras de Simone, em particular, eram sempre carregadas de uma acidez que me corroía por dentro. No início, Ricardo tentava repreender a esposa, mas com o tempo começou a concordar com ela. Mãe, pensando bem, a senhora vive sozinha, não tem tantos gastos. Nós temos a Sofia, a prestação da casa. Tanta coisa. A senhora precisa entender um pouco a nossa realidade. Num sábado à tarde, fui levar uns materiais escolares para Sofia que eu havia comprado. Ao tirar os sapatos na entrada da casa deles, ouvi a voz de Simone vindo da sala. Ela estava no celular, conversando com uma amiga. A aposentadoria da minha sogra é uns 3.500, eu acho. E acredita que ela manda 2.500 pra gente todo mês? Isso significa que a velha vive com R$ 1.000. Dá pra acreditar? Ouvi a risada da pessoa do outro lado da linha. Eu não sei como ela consegue, juro. Mas ela nunca reclama, então deve estar tudo bem. Sabe como é? Velho se vira com pouco, né? Fiquei paralisada na entrada, o coração martelando no peito. Eu era o assunto da conversa, o motivo da piada. A mulher é a simplicidade em pessoa. Usa sempre a mesma roupa, come umas coisas que nossa. Mas também, vivendo de esmola do governo, não pode reclamar, né? Saí de lá silenciosamente sem que me vissem. Pensei em conversar com Ricardo, mas sabia que seria inútil. Ultimamente, ele só parecia me enxergar como uma fonte de dinheiro. O que me feriu ainda mais aconteceu quando fiquei doente. Uma gripe forte me derrubou com febre alta e decidi ir ao meu médico de confiança no postinho do bairro. Eu tinha combinado de ajudar Sofia com a lição de casa naquele dia, mas precisei ligar para desmarcar. Simone, querida, me desculpe. Hoje não vou poder ir. Estou com febre, vou precisar ir ao médico. A resposta dela veio com uma voz visivelmente irritada. Médico de novo? Se a senhora tem dinheiro para isso, por que não manda pra gente? Pobre não tem que ter luxo, sabia? Fica aí gastando dinheiro à toa enquanto eu tô aqui dizendo que falta dinheiro pro material da Sofia. O choque de ouvir que ir ao médico era um gasto à toa foi indescritível. Ser negada até mesmo o direito de cuidar da minha própria saúde. Enquanto isso, a vida deles parecia ter melhorado consideravelmente com a minha ajuda. Ricardo trocou de celular por um modelo de última geração, e Simone frequentava o salão de beleza para fazer as unhas toda semana.
A família também passou a jantar fora várias vezes por mês. No entanto, se eu sequer mencionasse gastar um centavo comigo mesma, a repreensão era imediata. Mãe, a senhora tem certeza que pode gastar com isso? Não vai diminuir a nossa ajuda, né? Era como se o meu dinheiro já pertencesse a eles por direito. A gota d'água veio num domingo. Fui visitá-los vestindo uma das minhas roupas mais antigas, porém limpas e bem passadas. Ao me ver, Simone franziu a testa com um nojo explícito. Nossa, mãe! Sempre com as mesmas roupas. Com a aposentadoria que a senhora ganha, não dá para se vestir um pouquinho melhor? Sinceramente, que vergonha! O que os vizinhos vão pensar se virem a senhora assim? Aquele comentário cruel ultrapassou todos os limites da minha paciência. Eu trabalhei por mais de 40 anos, contribuí com a previdência junto com meu marido. A aposentadoria era um direito meu, não um motivo de vergonha. Por que eu tinha que ser rebaixada com pobre não tem que ter luxo, ou que vergonha? Naquela noite, sozinha em casa, chorei. Chorei alto, um choro guardado por muito tempo. Para meu filho e minha nora eu havia me tornado nada mais que um caixa eletrônico. Depois de 3 anos e quase 100 mil reais em ajuda, em vez de gratidão, recebia desprezo e zombaria. Eu não podia mais suportar aquela situação injusta. Olhando para a fotografia de Antônio na estante, desabafei em um sussurro. Antônio, meu amor, o que eu faço? Eu tentei tanto por eles, mas cheguei ao meu limite. Na foto, o Antônio sorria com a gentileza de sempre. Eu sabia que ele jamais permitiria uma situação como essa. A humilhação e o desrespeito acumulados por anos dominaram meu ser. Chegou a hora de dar um basta. Na manhã de segunda-feira, com a decisão tomada, telefonei para Ricardo. Ricardo, preciso ter uma conversa séria com vocês. Reserve um tempo no próximo domingo. Quero que a Simone esteja presente também. Tudo bem, mãe. É algo importante? Conversamos no domingo. Aquela semana foi um divisor de águas na minha vida. Todas as noites, em frente à foto de Antônio, eu reafirmava minha decisão. No domingo à tarde, Ricardo e Simone chegaram. Ambos pareciam um pouco tensos. Sofia, disseram eles, estava na casa de uma amiga. Sentados à mesa da sala de estar, um de frente para o outro, eu comecei, com a voz calma e firme. A ajuda financeira que venho dando a vocês nos últimos 3 anos vai terminar este mês. Os rostos de Ricardo e Simone empalideceram instantaneamente. Pareciam ter sido atingidos por um raio. O quê? Como assim? A senhora não pode fazer isso com a gente. Simone foi a primeira a explodir. Por que essa decisão repentina? O que vamos fazer no mês que vem? Ricardo também se inclinou para a frente, alarmado. Mãe, por que isso? Nós fizemos alguma coisa errada? Observei a reação deles com frieza antes de começar a expor tudo o que sentia. Porque a atitude de vocês em relação a mim mudou completamente. No começo vocês eram gratos. Mas e agora? Simone tentou se defender. É claro que somos gratos. Mas mãe, somos uma família. É normal ajudar a família quando ela está em apuros, não é? Eu suspirei. É exatamente por sermos uma família que deveríamos nos respeitar. Mas vocês me desprezam, me ridicularizam. Comecei a citar exemplos concretos. Quando vocês dizem pobre não tem que ter luxo, que vergonha, como acham que eu me sinto? Quando dizem que ir ao médico é um gasto à toa, sabem o quanto isso me machuca? O rosto de Simone corou levemente. Talvez eu tenha me expressado mal, mas a verdade é que a senhora é aposentada e nós trabalhamos duro. A senhora recebe dinheiro sem fazer nada, não é? Aquelas palavras selaram meu coração. Ouvir que minha aposentadoria era dinheiro recebido sem fazer nada foi a dor final. Simone, a aposentadoria é o retorno por mais de 40 anos de contribuição, minha e do meu marido. Não é de forma alguma dinheiro fácil. Ricardo atacou por outro ângulo. Mas mãe, uma pessoa sozinha não precisa de mais de R$ 1.000 por mês para viver. Nós temos a Sofia, a casa para pagar. Pense em quem está em situação mais difícil.
A senhora querer usar toda a sua aposentadoria sozinha. Isso sim é egoísmo. Fiquei profundamente desapontada com meu filho. Ricardo, você me decepciona. Você não tem ideia do sacrifício que fiz por vocês nesses 3 anos. Simone acrescentou mais lenha na fogueira. A senhora só pensa em si mesma, não é? Não entende o nosso sufoco? Que vida boa, aposentada em casa o dia todo sem preocupação. Ouvindo os dois, tive a certeza absoluta. Eles não tinham a menor intenção de entender meus sentimentos. Estava decidido. Levantei-me em silêncio. Não haverá mais nenhuma ajuda financeira. A vida de vocês é responsabilidade de vocês. Cuidem dela. Ricardo e Simone se entreolharam, chocados. Claramente não era essa a reação que esperavam. Mãe, não diga isso. Somos uma família, é claro que temos que nos ajudar. Mas minha decisão estava tomada. É exatamente por sermos uma família que deveríamos nos respeitar. Mas vocês me desprezam e me humilham. Uma relação assim não pode ser chamada de família. De repente, Simone ficou furiosa. Então quer saber? Azar o seu. Se vai cortar a ajuda, pode cortar os laços também. Nunca mais vai ver sua neta. E pode deixar que eu vou ensinar para Sofia que a avó dela é uma pessoa fria e egoísta. Ricardo concordou com a esposa. Eu não sabia que a senhora era tão insensível, mãe. Então, quando estivermos na pior, a senhora vai simplesmente virar as costas. Nunca mais ponho os pés nesta casa. Eu dei as costas para eles, sem olhar para trás. A vida de vocês é de vocês. Não me envolverei mais. Enquanto eu calçava meus sapatos na porta, ouvi os gritos de Simone às minhas costas. Pode esperar. Logo, logo vai ligar pra gente. Vai se sentir sozinha e vir rastejando com seu dinheirinho. E quando isso acontecer, vamos exigir 5.000 por mês. Velha atrevida. Aquelas palavras foram a confirmação final. Para eles, eu não passava de um cofre. Depois que foram embora, conversei novamente com a foto do meu marido. Antônio, será que fiz o certo? Eu não aguentava mais. Depois de tanto sacrifício, receber isso. Na foto, seu sorriso gentil parecia dizer: você fez o que precisava ser feito, Helena. Naquela noite, para organizar meus pensamentos, revisei minhas anotações financeiras. Em 3 anos, o total da ajuda somava 96.000 reais. Não era uma quantia pequena. E foi um dinheiro que tirei da minha própria subsistência, da maior parte da minha aposentadoria. E no final fui chamada de velha atrevida. Minha dignidade como ser humano havia sido completamente pisoteada. A partir do dia seguinte, com os 2.500 reais de volta no meu orçamento, eu teria meus 3.500 inteiros para mim. Depois de muito tempo, senti um vislumbre de alívio financeiro. 3 meses se passaram desde que cortei a ajuda. Durante esse tempo não recebi nenhum contato de Ricardo ou Simone. Nenhuma carta, nenhuma ligação de Sofia. Mas eu não me arrependia. Pelo contrário, sentia um peso sendo retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em 3 anos, eu podia usar minha aposentadoria por inteiro. Uma vez por semana eu comprava um peixe fresco ou um bom corte de carne. Usava o aquecedor sem culpa. Encontrava amigas para um café, comprava livros novos. Mas a maior mudança foi a libertação do fardo emocional. Numa tarde de sexta-feira, a campainha tocou. Olhei no monitor e vi Ricardo e Simone. Os dois estavam visivelmente mais magros, com uma aparência exausta. Simone, em particular, tinha o rosto encovado e olheiras profundas. Suas roupas não eram mais tão vistosas, pareciam gastas. Abri a porta e Ricardo se curvou numa reverência profunda. Mãe, me perdoe. Nós estávamos completamente errados. Simone também, surpreendentemente, pediu desculpas. Sogra, nossa atitude foi horrível. Sinto muito, de verdade. Por favor, nos dê uma chance de consertar as coisas. Eu os deixei entrar, mas não tinha a menor intenção de abrir meu coração.
Eram as mesmas pessoas que não me procuraram uma única vez em 3 meses. Consertar as coisas? Ou vocês precisam de dinheiro de novo? O rosto de Ricardo se contraiu. Bem, é que a vida está muito difícil, mãe. Desde que a sua ajuda acabou, estamos no vermelho todo mês. Tivemos que tirar a Sofia do balé. Simone, com os olhos marejados, implorou: sogra, nós chegamos ao nosso limite. O salário do Ricardo não dá conta, e eu não consigo encontrar mais horas para trabalhar. Então era isso, disse eu friamente. Vocês só precisam de mim quando o dinheiro aperta. Nesses 3 meses, nenhuma ligação para saber se eu estava viva. Ricardo tentou se justificar desesperadamente. Não é isso, mãe. Nós nos arrependemos de verdade. Nós te amamos, mas minha decisão já estava selada. É tarde demais. Agora eu sei quem vocês realmente são. Só aparecem com o rabo entre as pernas quando estão com problemas financeiros. Cansei desse tipo de relação. Naquele exato momento, como se fosse planejado pelo destino, a campainha tocou novamente. No monitor, vi o rosto do senhor Ferreira, o gerente do meu banco. Ele me visitava uma vez por mês para discutir meus investimentos. Com licença, o gerente do meu banco chegou. Ao me dirigir à porta, Ricardo e Simone me seguiram, curiosos. O senhor Ferreira me cumprimentou educadamente e, como sempre, abriu sua pasta de documentos. Dona Helena, boa tarde. Primeiramente sobre o seu CDB, o de R$200 mil venceu este mês. A senhora gostaria de reaplicar ou resgatar uma parte? Quando voltamos para a sala, os olhos de Ricardo e Simone estavam arregalados. Eles jamais poderiam imaginar que eu tivesse R$200 mil em uma única aplicação. O gerente continuou: e a sua carteira de fundos de investimento também vai muito bem. O valor atual já ultrapassa R$2.800.000. Este mês, os dividendos renderam cerca de 10 mil. A propósito, temos um novo produto com uma rentabilidade excelente que eu gostaria de apresentar. Ricardo e Simone estavam em estado de choque, boquiabertos, ouvindo o senhor Ferreira. Com toda a calma do mundo eu respondi: senhor Ferreira, pode reaplicar o CDB, por favor. Quanto ao novo produto, pode me deixar o material para eu analisar com calma. Depois que o gerente foi embora, um silêncio pesado tomou conta da sala. Finalmente Ricardo conseguiu falar, a voz trêmula. Mãe. O que? O que foi isso? Simone também gaguejou. Sogra. Não pode ser verdade, pode. Olhei para os dois e revelei a verdade. É o resultado da rescisão do seu pai e de 30 anos de investimentos. No total, tem um patrimônio de quase R$3 milhões. O rosto de Ricardo ficou branco como cera. Então, todo aquele tempo, aquela vida simples, era para honrar a promessa que fiz ao seu pai. Viver de acordo com nossas posses, ele sempre dizia. Simone começou a chorar. Eu não sabia. Sogra, me perdoe, por favor. Nós dissemos coisas terríveis. Nós não sabíamos que a senhora era rica. Ricardo tentou se ajoelhar. Mãe, eu sinto muito. Nós estávamos completamente errados. Julgar a senhora por dinheiro. Nós fomos uns monstros. Mas meus sentimentos não mudaram. Este dinheiro estava sendo guardado para, um dia, ser de vocês. Era a herança de vocês. Mas minha opinião mudou. Depois de ver a atitude de vocês, comecei a questionar se vocês merecem alguma coisa. Simone, em pânico, apressou-se em dizer: sogra, por favor. Nós nos arrependemos de verdade. Nunca mais vamos te desrespeitar. Eu balancei a cabeça negativamente. A pessoa que vocês chamavam de pobre e humilhavam era, na verdade, muito mais rica que vocês. Mas a questão não é essa. Nunca foi sobre ter mais ou menos dinheiro. Ricardo continuava a implorar, a cabeça baixa. Mãe, nós erramos. Mas somos uma família. Não podemos esquecer o que aconteceu e recomeçar? Levantei-me.
Vocês têm ideia do que eu senti durante os 3 anos em que vocês me trataram como uma aposentada pobre e insignificante? A ferida na dignidade de uma pessoa não cicatriza tão facilmente. Por favor, vão embora. Eles se levantaram a contragosto, mas na porta fizeram um último apelo. Mãe, por favor, pense na gente. Estamos desesperados. Pense na Sofia. Simone, aos prantos, acrescentou. Sogra, a sua neta não tem culpa. Como ela vai ficar triste se perder a avó? Minha resolução, no entanto, era inabalável. Eu sinto muito pela Sofia. Mas com a educação que vocês dão a ela, logo ela também aprenderia a me desprezar. Sendo assim, é melhor para todos que não tenhamos mais contato. Fechei a porta suavemente. Do outro lado, ouvi o som do choro deles, mas meu coração não se comoveu. A memória de 3 anos de humilhação não podia ser apagada tão facilmente. 1 ano se passou desde aquele dia. Tomei uma decisão que mudou minha vida completamente. Vendi a casa onde vivi por tantos anos e me mudei para um apartamento de luxo no 12º andar de um condomínio no centro da cidade. O aluguel de R$ 4.000 por mês é alto, mas perfeitamente dentro das minhas possibilidades. Comportaria 24 horas e serviço de concierge, é o ambiente ideal para uma idosa que mora sozinha. O apartamento é menor, de 2 quartos, mas tem uma varanda virada para o sol da manhã e uma vista espetacular da cidade à noite. 2 vezes por semana, a dona Lúcia, uma diarista, vem me ajudar com a limpeza e a arrumação, o que me liberou muito tempo. Para o jantar, assinei um serviço de entrega de refeições balanceadas, eliminando o fardo das compras e do preparo da comida. Com o tempo livre, comecei a fazer aulas de cerâmica e a participar de um grupo de convivência para a terceira idade, algo que sempre quis. Nas tardes de terça e quinta, vou para o ateliê. No começo eu mal conseguia modelar o barro, mas agora já consigo fazer pequenas tigelas e xícaras. A sensação de realização ao ver uma peça pronta é indescritível. A alegria de descobrir um novo hobby me rejuvenesceu. Também faço viagens curtas para resorts e estâncias hidrominerais 2 vezes por mês. Visito lugares como Campos do Jordão e o litoral nordestino, locais que eu e Antônio sonhávamos em conhecer. Às vezes, mergulhada nas águas termais, eu penso nele. Mas o sentimento não é de solidão, e sim de gratidão. Antônio, meu amor, é com o dinheiro que você deixou que estou podendo viver tão bem. Até os encontros com minhas amigas mudaram. Antes nos contentávamos com restaurantes populares, agora desfrutamos de almoços longos e tranquilos em lugares mais sofisticados. Helena, você está radiante ultimamente, uma amiga da minha idade comentou outro dia. Mas a maior mudança foi interna. Livre da opressão e do sentimento de inferioridade, sinto a felicidade de viver cada dia em paz, no meu próprio ritmo. Ainda recebo cartas do meu filho e da minha nora toda semana. Nas cartas de Ricardo, ele descreve as dificuldades financeiras e fala de Sofia. Mãe, nós nos arrependemos de verdade. Sofia diz que sente sua falta. Será que a senhora não pode nos dar mais uma chance? As cartas de Simone são mais emotivas. Sogra, nossa vida está um inferno. O salário do Ricardo não é suficiente, e nossas dívidas só aumentam. Não sei se conseguiremos pagar a escola da Sofia no próximo ano. Por favor, nos perdoe. Muitas vezes as letras vêm borradas por lágrimas. Uma vez por mês, chega uma cartinha de Sofia, escrita com uma caligrafia infantil e adorável. Vovó, você está bem? Estou com saudades. Queria comer seu bolo de novo. Ver aquelas palavras escritas com tanto esforço dói no coração. Eu sei que minha neta não tem culpa de nada. Mas eu não vou perdoá-los. Não é uma questão de dinheiro. A ferida na minha dignidade é profunda demais. Com a aposentadoria que a senhora recebe, pobre não tem que ter luxo, velha atrevida. Eu nunca esquecerei aquelas palavras. A memória de 3 anos tendo meu valor como ser humano medido apenas pelo dinheiro, sendo constantemente desprezada, não se apaga. Sofia, sob a influência dos pais, acabaria me desprezando também. A vovó é uma pessoa má. Tem dinheiro, mas não ajuda a gente.
ela certamente seria criada ouvindo isso. Então é melhor para todos que não tenhamos contato. Hoje na aula de cerâmica comecei um novo projeto, um vaso de flores um pouco maior. Sinto a argila em minhas mãos e uma calma profunda toma conta de mim. Aos 76 anos, finalmente comecei a viver a minha própria vida, penso comigo mesma, e um sorriso surge naturalmente. Tenho certeza de que Antônio do céu está feliz por mim. Quase posso ouvi-lo dizer: cuide de si mesma, Helena. A vida é sua. Sua felicidade é o que importa. No fim da vida, eu finalmente entendi. Ser família não significa ter que suportar tudo. A importância de proteger a própria dignidade. Viver com simplicidade, mesmo tendo dinheiro, é uma virtude, mas não há necessidade de manter uma relação em que se é humilhado e ridicularizado. Quando me pediram ajuda, eu a ofereci de bom grado. Mas o que recebi em troca não foi gratidão, foi desprezo. Meu filho e minha nora, soube por terceiros, estão passando por grandes dificuldades. Ricardo arrumou um segundo emprego à noite, e Simone aumentou suas horas na loja. Tiveram que cortar a maioria das atividades extras de Sofia para reduzir custos. Mesmo assim, as contas não fecham e eles têm dívidas. Mas esse é um problema que eles mesmos precisam resolver. Precisam aprender a se sustentar com suas próprias forças, sem depender de mim. O preço que pagaram por pisotear a dignidade de uma pessoa foi muito alto. Eu, agora, aproveito cada dia. A satisfação de terminar uma peça de cerâmica, a liberdade em uma viagem, as conversas com as amigas, uma boa refeição, o conforto da minha casa. Tudo isso coloreia a minha nova vida. Finalmente entendi que dinheiro foi feito para ser usado. A promessa que fiz ao meu marido, de viver uma vida modesta, era importante, mas cuidar de mim mesma é igualmente crucial. As cartas de desculpas talvez continuem a chegar. Mas meus sentimentos não mudarão. Cada vez que me lembro daqueles 3 anos de humilhação, sinto a dificuldade de perdoar. E hoje, mais uma vez, vou para minha aula de cerâmica. Continuarei a criar novas peças e a viver o resto da minha vida com apreço. A aposentada pobre, que era desprezada pelo filho e pela nora, tinha, na verdade, o poder de viver uma velhice mais rica do que qualquer um deles. Só por ter percebido isso, talvez aquela experiência dolorosa tenha tido algum significado. Minha nova vida, aos 76 anos, apenas começou. Antônio, eu estou muito feliz agora. Com o presente que você me deixou, estou vivendo dias maravilhosos. Obrigada, meu amor. Continue olhando por mim. Recentemente no ateliê, conversei com uma senhora chamada Marisa. Ela também estava passando por problemas na relação com o filho. Ao pensar que minha experiência poderia ajudá-la de alguma forma, contei a ela minha história. Marisa me ouviu com lágrimas nos olhos. Dona Helena, eu queria ter a sua força, ela me disse. Naquele momento eu tive a certeza de que minha jornada não foi em vão. Descobri que muitas outras pessoas idosas enfrentam problemas semelhantes, sofrendo com a dependência financeira e o desprezo da própria família. Não sei se minha escolha foi a certa, mas sinto orgulho por ter defendido minha dignidade. Continuarei a viver cada dia com apreço, sendo eu mesma.